Fala galera, aqui é o professor Thiago e hoje falaremos sobre força resultante. Como vimos, a primeira lei de Newton estabelece que um objeto permanece em repouso ou em movimento em linha reta e com a mesma rapidez, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Mas o que realmente é uma força resultante? Bem, o conceito de força se refere a uma interação capaz de modificar o estado de movimento de um objeto, ou seja, tirá-lo do seu estado de inércia. A intensidade da força é medida em newtons. Entretanto, em linguagem simples, podemos dizer que uma força é um puxão ou um empurrão. As forças podem ter diversas naturezas: gravitacional, elétrica, magnética ou ser resultado de uma contração muscular. Podemos classificá-las como forças de contato e forças de campo. Quando os objetos interagentes precisam estar em contato direto, ou seja, o agente que aplica a força deve encostar no objeto que a recebe, chamamos essa força de força de contato. Entretanto, quando a força é aplicada por um agente que não entra em contato direto com o objeto, a classificamos como força de campo. Essas forças agem à distância. É o caso, por exemplo, dos ímãs. Na maioria das vezes, um objeto está submetido a mais de uma força ao mesmo tempo. Analisar cada uma delas separadamente complica a compreensão de como o movimento desse objeto será afetado. Por conta disso, quando um objeto está submetido a mais de uma força, levamos em conta a força resultante. A força resultante é a combinação de todas as forças que agem sobre o objeto. Por exemplo, se duas pessoas empurram uma caixa no mesmo sentido, as duas forças se combinam, de modo a impulsionar esse objeto com maior intensidade. Se um empurra com 30 newtons e outro com 40, a caixa sofre o efeito de uma força de 70 newtons. Agora, se um deles empurra no sentido contrário, o objeto sofrerá o efeito somente de 10 newtons para o sentido da maior força. Diante disso, podemos perceber que, apesar de a intensidade das forças aplicadas não ter mudado entre as duas situações, o efeito sobre a caixa será diferente. Isso ocorre porque, além da intensidade, precisamos considerar para onde a força está orientada. Para representar essa orientação, desenhamos setas. O seu comprimento deverá ser proporcional à intensidade da força. Quanto mais intensa é a força, maior a seta será. Podemos chamar essa seta de vetor. Qualquer grandeza que necessite de uma orientação, ou seja, se ela precisa ser representada por uma seta, dizemos que é uma grandeza vetorial. Do contrário, dizemos que a grandeza é escalar. A força é uma grandeza vetorial. Entretanto, a massa, por exemplo, não precisa de orientação. Ninguém tem 50 kg para cima, para o lado ou para frente. Tem 50 kg e pronto. Por isso, a massa é uma grandeza escalar. No próximo vídeo, falaremos sobre vetores. Até lá!